Quer aprender Java desde os fundamentos até a orientação a objetos? Desde o básico de variáveis, condicionais, laços de repetição, vetores, matrizes, até toda a base necessária de classes e objetos para entrar no mercado de trabalho? Que tal modelagem UML e criação de interfaces gráficas? Dá uma olhadinha aqui no link da descrição e conheça o curso completo de Java. O curso com o melhor custo-benefício do mercado. E comece agora a criar seus próprios programas com o nosso querido Java. Obrigado pela atenção e tenha uma ótima aula. Nesta aula vamos aprender sobre um novo tipo de condicional. Não vamos mais trabalhar com if, vamos trabalhar com a condicional switch. E entender em que situações é melhor usar ela em vez de utilizar a condicional if. Tá? Então o switch é o seguinte, existem situações em que sempre será selecionada apenas uma condição, sendo impossível duas acontecerem ao mesmo tempo. Nessa situação, que se assemelha a escolher uma opção de um menu, é recomendado utilizar a condicional switch. Certo? Então vamos lá. Como se fosse um menu, só que nesse caso tem que imaginar que é um menu que só dá para escolher uma opção. Tá? Por exemplo, você pode escolher um café e só. Não pode pensar que eu posso pedir vários cafés de vários tipos diferentes. Não, simplifique, tá? Pense num menu com apenas uma opção. Então aqui tem um exemplo do código e o funcionamento do switch. Então olha só, aqui eu fiz um códigozinho para apresentar o meu menu e eu imprimi expresso, cappuccino, macchiato, escolho uma opção. Aí eu leio a opção que meu usuário digitou, que vai ser um número. Então, se cada um desses números aqui, 1, 2 e 3, vai representar uma escolha. Eu leio a opção, coloco na minha variável opção, e aí eu faço o meu switch para a seleção dessa opção, com essa sintaxe aqui, ó. Switch, opção, que é como se fosse assim, vamos ver o que tem dentro da opção. Analise a variável opção. Caso tenha digitado 1, ele vai imprimir expresso escolhido. Caso 2, cappuccino, escolhido. Caso 3, macchiato, escolhido. E o default é como se fosse um outro. Se a pessoa digitar algum número que não seja nenhum, nem 2 e nem 3, ele vai imprimir opção inválida. Esse é o exemplo de um código de switch, bem fácil. Aqui só explicando de novo, né, que o default é para caso não seja nenhuma dessas opções do case. Preste atenção que eu sempre tenho aqui dois pontos após o que eu estou analisando. E eu também preciso sempre colocar esse break, ponto e vírgula, que é para dizer que eu estou terminando o case. Você pode pensar assim, pô, mas não faria mais sentido que isso aqui fosse uma chaves, né? Bom, na minha opinião, faria. Mas, né, quem criou o Java escolheu essa sintaxe para o case. Então, vamos lá. Aqui temos uma outra opção, que é quando estamos trabalhando com letras separadas. Então, por exemplo, A, B e C em vez de 1, 2, 3. Eu vou ler a opção, e aí, ó, switch opção. E agora, quando eu estou trabalhando com letras, eu utilizo case, e aí eu tenho que colocar, entre aspas, simples a minha letra. Então, A, B, C. E se quisesse, poderia colocar o default ali também, iria funcionar normalmente. Nesse exemplo não tá, mas poderia ter também. Da opção inválida. Bem simples o switch, né? E quando que eu uso ele? Bom, como eu já disse, você vai utilizar o switch em situações em que só é possível escolher uma opção. O switch, ele poderia ser substituído por um if? Poderia. Todo switch poderia ser um if. Porém, assim fica mais organizado. Por exemplo, se fosse substituir esse código aqui desse switch por um if, seria assim: if opção igual a 1, faz isso. Else if opção igual a 2. Else if opção igual a 3. E por último seria o último else. Mas perceba que eu ia ter que escrever a palavra opção várias vezes. E aí eu coloco o código que vai acontecer, caso a opção seja 1, 2, 3, entre esses dois pontos e o break. Aqui eu usei de exemplo apenas imprimir qual opção foi escolhida, mas poderia colocar infinitos códigos aqui. Só não esqueça, depois do valor, dois pontos, e depois que terminar os códigos que você vai executar, caso seja essa opção, coloque o seu break.
para indicar que acabou. Beleza? Então agora vamos para os exercícios.